Muito bem, eu estou aqui para a trama de saberes, ciclo de conversas com o colegiado de coordenação pedagógica da pós-graduação Artes Manuais para Educação. Hoje eu vou falar com a Rafaela Nascimento, que deve estar chegando em algum momento aí. Então, essa série de conversas nós estamos fazendo pelo Instagram, que é bastante raro para nós, né? Nosso território é o YouTube, o território do Ateliê de Educação, mas a gente resolveu fazer, por quê? Porque é modinha, né, gente? Instagram está na moda, vamos aqui mesmo. Então, eu vou agora trazer esse projeto todo, que ele começa agora e vai até o dia 2 de setembro. Cada um desses dias, né, a gente vai conversar, são 5 encontros, com uma das docentes do colegiado de coordenação pedagógica. E aí, tramas de saberes. Então, vai ter trama de saber hoje, saberes populares. Trama de saber na próxima segunda-feira. Tá chegando aí a nossa convidada. Da próxima segunda-feira, com Ingold, Tim Ingold. Deixa eu pegar aqui, porque eu nunca resisto. A nossa docente, Olivia Lima vai falar dele. E agora, deixa eu ver, vou visualizar aqui a nossa convidada. Vamos ver o que acontecer. Está chegando, Rafaela Nascimento. Enquanto ela chega, eu vou falando um pouco dela. A Rafaela Nascimento. Olha ela aí. Tá vendo? Cortou toda a minha... Ai, gente, que lugarzinho insuportável, né? Não? Eu fiquei horas aqui, coloquei, olha, em cima do teclado do computador, depois que eu coloquei, nem tirei mais. Coloquei 2 caixinhas de costura, em cima da caixinha de costura, coloquei um tripé com um negócio assim, meu celular é muito pesado, fica todo confuso. Muito bem, mas vamos lá, né? Rafaela, querida, estava te apresentando. Posso? Por favor. Você tem barulhinho aí. Tec, tec, tec. É aquele meu sistema. Colares, barulhos. Quando você tira... Aqui eu não posso te mutar, né? Mas vou ler sobre você enquanto você tira aí os seus barulhinhos. A professora especialista Rafaela Nascimento é docente, coordenadora da pós-graduação Artes Manuais para Educação, artífice e pedagoga, especialista no currículo dos trabalhos manuais da educação steineriana e em fundamentos da antroposofia. Há 20 anos atua na área educacional como professora e coordenadora em escolas e projetos socioeducativos e com formação docente, que é mesmo AEE? Atendimento Educacional Especializado. Uma pauta importante do mês. Inclusão. Então, exatamente. Olha só, atualmente atua na Escola Comunitária Jardim do Cajueiro. Onde, gente? Na Bahia. Interessada por educação inclusiva, manualidades efêmeras e saberes populares. Hoje a Rafa vai falar justamente disso. E eu começo perguntando, mas o que é esse negócio de manualidades efêmeras? Isso dá pano para manga. É uma pesquisa boa essa, não é? Sim, hoje até vamos falar um pouquinho disso, trazendo um exemplo. Já começamos. Mas está mais para frente. Então... A ideia hoje, então, é começar a iniciar esse ciclo
de conversas que, junto com a Nina e com o colegiado, a gente vai trazer um pouco do nosso referencial teórico do curso, da 4ª turma, da pós-graduação Artes Manuais para Educação, que estão com inscrições abertas. E hoje eu escolhi como um tema para trazer, falar um pouco do referencial teórico que me encanta, que me aquece, que eu tenho grande interesse e afeto, e é minha fonte de pesquisa inesgotável, que são os saberes populares. No primeiro momento, eu chamava eles, pensando que eram referenciais não teóricos, mas não está correto isso, jamais. Não. Porque tem muita gente que a gente traz esses autores, inclusive, né, que pesquisam e tensionam essa temática. Mas talvez eu fiquei pensando, seria um referencial de múltiplas linguagens, um referencial para além das letras. Mas me Não fala sei. assim, o que te incomodava quando você falava não teórico? Aí tem uma pista já, né? Sim. Por quê? Porque você fez uma definição negativa, não teórico. Então, isso, quando a gente faz uma definição negativa, significa que a gente está incomodado com o trem. Então, vamos por aí. Talvez como a forma que esses saberes populares são tratados na escola e na academia. E a gente eu acho que é o ponto. E quando a gente vê, a gente está reproduzindo algo que realmente nosso pensamento é o oposto, né? Que não é isso que eu quero dizer e não é dessa forma que eu trago os saberes populares dentro da minha pesquisa. Porque todo tensionamento da pós, todo tensionamento da nossa pós, ele é, digamos assim, uma estratégia, né, para que, a partir do momento da consolidação de um território dos saberes não acadêmicos, na academia, esses saberes possam, digamos assim, firmar-se de tal maneira, né, que eles não precisem, digamos assim, de uma chancela acadêmica para se tornar bom, não é? Então, por isso a gente carrega junto conosco, nas artes manuais, essa potência dos saberes populares. Bem, vamos em frente. E posso citar alguns desses autores que estão na nossa biografia que tensionam isso, e outros que vão entrar porque dialogam com esses autores que estão, como Boaventura, Paulo Freire, a Silvia Rivera, o Miguel Arroio, a Pedagogia Griot, você, Nina Veiga, a antroposofia da imanência, que a gente não vai ver esse termo lá, saber popular, mas a essência está ali falando disso, sim. Não, mas é que ali está legitimando, digamos assim, o conhecimento do corpo todo, e não só do intelecto. Porque o que eu queria que você trouxesse era justamente essa palavra, o conhecimento intelectual. Né? O intelecto, esse conhecimento intelectual é que a gente tensiona, porque o conhecimento não é só do intelecto. O conhecimento é do corpo todo. E os saberes populares, ele é um conhecimento com o corpo todo. Não que o intelecto não esteja ali, está. Mas ele não está, digamos assim, ressecado como normalmente. Agora a academia somos nós, né? Mas como tradicionalmente uma certa academia cisma em dizer que é o melhor, não é? Verdade. É, por aí mesmo. E aí a gente trazer isso forte, essa existência, afirmar essa existência dessa pluralidade de formas de estar no mundo, né? De produzir conhecimento fazendo. E esses autores tem tem até um dos nossos autores que fala: fazer é pensar. Né? Pensar é fazer. Eu gosto até mais de inverter o que ele diz, né? E é esse pensar vivenciado, né? E aí, Nina, é muito legal eu pesquisando assim, então, por que a gente não chama de conhecimento popular?
porque né, até o próprio termo saber e conhecimento, se são sinônimos. E quando você vai ver como classificam esses saberes populares, aí para a gente é muito interessante. Entra plantas medicinais, o conhecimento envolvido isso, a agricultura familiar, a culinária e as artes manuais. Então, você consegue... Ó, travou um pouquinho a nossa querida professora. Então, ó, você travou um tiquinho. Entrou uma chamada, Bem, esse trem no celular é um problema. Gente, não me liguem agora. Todas essas classificações desses saberes, o conjunto está diretamente relacionado com os modos de ser e viver, com essa produção de vida, né? Então, a gente está falando da relação com a Terra e essa vida como base de produção de conhecimento. Então, isso para mim é muito forte. E aí, quando a gente vai pesquisar as artes manuais, aonde que a gente vai buscar a gênese e a essência das técnicas e dos materiais? Qual que é a fonte que a gente bebe a água mesmo? Está aí, né? No território, nas pessoas que fazem isso e no contexto que elas tiveram a necessidade de fazer isso na sua produção de vida. E também que veio, assim, que me vem essa separação de conhecimento científico, humanístico, acadêmico, para os conhecimentos populares. Eles põem os conhecimentos, costuma-se pôr os conhecimentos populares na caixinha das crenças, superstições, desvalorizando e descredibilizando esse conhecimento intuitivo. E aí fiquei com a pergunta, a ciência, o que seria da ciência sem a intuição? só que a gente não pode generalizar. Uma certa ciência, numa certa academia, faz isso. Nós, cientistas, na academia, não fazemos. Nós e muitos outros cientistas que estão na academia hoje, olhando para isso, não falando sobre isso, mas pensando com isso, que também é uma diferença importante, porque os saberes populares, o conhecimento popular, sempre entrou, digamos assim, como objeto de estudo de alguém que tem esse perfil intelectual, pesquisador, e o que a gente propõe é justamente torcer isso, é trazer a mocinha do pano de prato para dentro da academia, para que ela fale sobre o seu conhecimento, legitime o seu conhecimento. Eu sou uma mocinha do pano de prato, né? Entrei na academia para legitimar o que eu fazia, não é? E esse é um desafio como pesquisadora, né? Porque a gente se colocar fora como um estudo, eu estou observando fora e eu vou narrar sobre. Não. Falar sobre. E a gente opta, a nossa política, né, de pesquisa é falar com, né? É falar com a gente dentro. Mesmo que a gente esteja olhando para o outro. E quando se fala também de saberes populares, classifica nesses grupos minoritários. E, de fato, vem, sim, de grupos minoritários que nem sempre têm esse acesso a uma educação formal, porque a vida se faz no fazer. E aí, isso sai da escola. Quando a escola entra um currículo homogeneizador que não acolhe, nem sempre acolhe esse saber que está ali no território. Algumas escolas, porque tem escolas incríveis fazendo trabalhos muito lindos, escolas públicas, até mesmo escolas numa área que a gente é próxima, que são escolas Waldorf, né? Escolas que estão muito atentas a esse tipo de coisa. E é uma matriz formativa e de base para o currículo fundamental, acho bem viva e importante de estar. Aí vim pensando em exemplos assim, de onde esse fazer, como esse fazer coletivo
que está fora da escola, que está fora da academia, onde ele se materializa como educação, né? E passa, às vezes, os próprios sujeitos que estão ali não têm essa consciência, e a gente tem esse papel importante de legitimar isso. Então, se pensar numa renda renascença, que trama é essa? Por que ela é desse jeito? Que território é esse? Quem faz? Isso está dentro da escola? Onde isso é passado? É em casa? É de família para família? É associação de produtores? Que material é esse que é usado? As redes de pesca, como que se aprende a fazer os nós, esses nós dos marinheiros, a cestaria dos marisqueiros, as bonecas nordestinas. Isso tudo está dentro de um contexto muito grande. E muitas vezes é passado, isso, tem essa outra linguagem, que é dos gestos e da oralidade muito forte, mais do que nessa escrita. E aí lembrei também daquele exemplo, tem um texto da Célia Chacriabá, que ela fala aí bem a efemeridade desses saberes e dessas práticas educativas, que ela dá um exemplo da visita num quilombo, e as casas de adobe estavam se desfazendo, e aí pesquisadores da UFMG sugeriram para aquele senhor lá, não, podemos te ajudar. Temos tecnologias ótimas para que essas casas do senhor durem muito. Que dó, um trabalho tão bonito, se perdendo de 6 em 6 anos. E aí o senhor responde para ele que não, muito obrigado. E era exatamente essa dinâmica deste trabalho deles, da casa não durar a vida toda, que garantia, aí ele fala, o ensinamento e a transmissão desse conhecimento para as outras gerações. Então isso está ali naquele lugar. Eu passei essa matéria para o meu marido, né? Que a nossa casa ela está se desmanchando. Aí ele já automaticamente já olhou para o meu filho, e aí essa nova geração falou assim, tô sabendo disso, não. Tô querendo, não. Tô querendo, não. Essa é uma questão forte. Porque quase sempre quem quer não é, digamos, da linha, né, ancestral. E aí eu acho que aí surge uma coisa muito bonita, né, que são pessoas honrando ancestralidades que não são suas. Eu acho isso lindo. Eu acho isso lindo. Né? E precisa, né? Alguém tem que resgatar esses saberes aí perdidos, né? De alguma Porque forma. São poucos os jovens, né? Que sustentam toda a, digamos assim, que vão contra toda uma máquina, né, capitalística, oferecendo outras coisas, né, nessa dinâmica de negar o ancestral. Né? Então, agora a gente vê muito mais do que no meu tempo, eu ia dizer, muito mais do que quando eu era jovem, né? A gente vê jovens segurando essa ancestralidade, né? E eu acho isso muito bonito. Tanto as suas, da sua própria linha, né, da sua própria linhagem, quanto valorizando a linha do outro. Eu acho isso muito bonito. Também. E aí, Boaventura, ele traz uns conceitos bons aí de tensionamento, que ele fala da monocultura do saber, que a gente ainda vê isso, né, bastante, tanto na academia quanto na escola, nesse currículos mais duros, né? E essa produção de não existência, porque se não está na academia, não está na escola, logo essas pessoas que produzem esse conhecimento e esse saber não existem, que não é verdade. E aí vem a gente com essa força da pesquisa das artes manuais, que a gente quer produzir existência, que a gente poderia estar fazendo esse estudo em qualquer lugar, essa pesquisa, nossos grupos, nos encontrar. Mas a importância da gente estar na universidade
nesse sentido de fazer e contra essa produção de não existência. Então, existimos, esses saberes existem, e aí, sem cair nessa armadilha, quando nos tornamos escribas, de não falar por, falar com, e pensar uma narratividade diferente também. A gente não precisa ser esse formato, como fazer um artigo acadêmico, uma introdução, e aí pensar e exercitar essas outras narratividades. É porque a nossa política de narratividade, ela quer dar, digamos assim, língua a os processos que estão no campo. Então, os afetos, as sensações, os não ditos, ela quer promover esses silêncios, né, que fazem parte dessas artes. Então, é necessário, sim, uma política de narratividade que permita, que tenha uma dilatação suficiente para colocar o ser dentro. Né? Então, é evidente que a política de narratividade que a gente exercita em todas as nossas pós-graduações são, sim, acadêmicas, sim, científicas, porém, elas estão num guarda-chuva teórico que inclui o corpo todo, tanto junto às filosofias da imanência e da diferença, quanto junto a uma antroposofia ampliada, né, pela imanência, que é uma antroposofia com a gente dentro também, né? É isso. E isso, não separar a técnica de quem está fazendo a técnica, né? A gente carrega essa memória narrativa aí e valorizamos isso. Então, esse é meu convite com a primeira conversa de hoje, Nina, abrindo aí para as colegas que seguirão, reconhecer e dialogar com esses saberes e trazendo essa teoria que já temos hoje aí sistematizada para namorar e tricotar com a gente junto, com nossas mãozinhas. Muito bem, Rafa. Olha só, eu quero dizer, então, que a gente está com o processo seletivo aberto para a pós-graduação, que a gente vai estar aqui novamente às 19h30 da segunda-feira, dia 23, não é isso? Com a professora especialista em artes manuais para educação, Olivia Lima, para pensar os saberes junto ao Tim Ingold, antropólogo que também é uma das referências do nosso plano de curso. Abro a palavra para você se despedir, e eu já estou aqui com a canetinha pronta para desligar. Obrigada, viu, Rafa? Foi ótimo. Eu que agradeço. Muita coisa, muito, né? Eita! Eu gostei bastante de trazer esse tema e espero todas nas outras conversas. Obrigada, Nina. Boa noite e um bom fim de semana para todos. Boa noite.